Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, hoje sobre o tema números racionais, como representá-los, com o professor Márcio. Esse material ele é da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, conteúdo do oitavo ano, disponível pelo material digital Currículo em Ação. Essa é a nossa aula 1 do segundo bimestre, sequência de atividade 5, ensino fundamental, anos finais. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com números racionais. Então, olha só, vamos lá por partes. Deixa eu pegar aqui, trocando aqui para o marca-texto. Então, nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar com números racionais, certo? E como a gente pode representá-los. Nossa aula é dividida em duas partes, então hoje nós vamos fazer a parte 1. Nessa nossa primeira aula, então, nós temos o seguinte: o conteúdo da aula de hoje. Nosso conteúdo vai ser sobre números racionais. Vocês já viram lá atrás, no ensino fundamental, sexto ano e sétimo ano, os números naturais, o conjunto dos números naturais compostos pelos números 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, ou seja, a gente tem lá o conjunto dos números naturais, certo? Sendo composto por 0, 1, 2, 3, 4 e infinitamente. Nós também temos o conjunto dos números inteiros, composto pela parte negativa, então a gente tem uma parte infinita aqui, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e a parte positiva, 1, 2, 3, infinitamente. Então a gente tem aqui, no caso, os números positivos, certo? E os números negativos. E o zero é neutro, tá? Em relação à questão de sinais. E aí nós temos aí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, infinitamente. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, infinitamente, certo? Esses são os conjuntos dos números naturais, tá? E esse aqui são o conjunto dos números inteiros. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com o conjunto dos números racionais. Todo número racional ele é composto pela sua forma fracionária, ou seja, todo número que pode ser escrito na sua forma fracionária ou forma decimal. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Os objetivos da nossa aula de hoje vai ser exatamente o seguinte: reconhecer que os números racionais positivos, então se a gente está trabalhando com essa parte aqui dos números inteiros, todo número inteiro é um número racional, todo número natural também é um número racional, certo? Podem ser expressos nas suas formas fracionária e também na sua forma decimal. E além disso, estabelecer relações entre os números racionais positivos expressos nas suas formas fracionária e decimal, passando de uma representação para outra. Então, se a gente vai partir da fracionária para a decimal e da decimal para a fracionária. Correto? Então, esses são os nossos objetivos da aula de hoje e o conteúdo que a gente vai estar trabalhando. Então, para começar, vamos trabalhar com o seguinte: vamos associar cada um dos valores fracionários ao seu correspondente decimal correto. Então, a gente vai sair daqui para cá, certo? Então, a gente vai verificar qual desses números fracionários se associam ao seu correspondente decimal, certo? E como a gente vai fazer isso, professor? Nós vamos trabalhar exatamente com a divisão. Todo número fracionário é a representação de uma divisão. Então vamos aqui, ó. Deixa eu trocar aqui, apagar toda a tinta do slide, vamos trabalhar com a caneta. Então, ó, eu vou fazer com vocês alguns e depois eu vou dar um espaço de tempo para que vocês possam também estar efetuando e verificando qual a resposta correta para cada um deles. Então, nós temos aqui 3 quartos. 3 quartos nada mais é do que 3 dividido por 4, certo? E aí nós temos o seguinte: 3 é menor do que 4. Toda vez que o numerador é menor do que o denominador, então nós temos aqui o início, 0, acrescento 0. 4 vezes quanto que chega próximo de 30? Porque na tabuada do 4 não tem o 30. 4 vezes 7. 4 vezes 7, 28. Continha de menos, então subtração, 30 tira 28, sobra 2, certo? Lembrando lá, empresta, fica valendo 2, 2 tira 2, 0. Já tem uma vírgula, então acrescento 0. 4 vezes 5,
20. Subtração, 0. Ou seja, nosso resultado aqui de 3 quartos, ou seja, 3 dividido por 4, é igual a 75 centésimos, correto? Então, nós temos aqui que o seu correspondente é os 75 centésimos. Deu para entender? Então, vamos fazer mais um aqui, ó. 9 dividido por 5. 9 quintos é a mesma coisa que 9 dividido por 5. Como agora o nosso numerador 9 é maior do que 5, então significa que na tabuada do 5 tem alguém que é próximo do 9. Então aqui 5 vezes 1, que dá 5. Continha de menos, 4. 4 é menor do que 5, então agora, vírgula, acrescento 0. 5 vezes 8, 40. Então aqui agora nós temos resultado 0, nós temos o fechamento da nossa divisão. Então, 1 inteiro e 8 décimos, certo? Então, nós temos aqui o correspondente a 9 quintos igual a 1 inteiro e 8 décimos. Agora, nós temos ali ó, 3 quintos, então 3 dividido por 5, certo? 3 é menor do que 5, então se é menor, 0, vírgula, acrescento 0, certo? Aqui nós temos, então, que na tabuada do 5, na tabuada do 5 tem o 30. 5 vezes 6. 5 vezes 6, 30. Fazendo a subtração, resto 0. Então, nós temos aqui que 3 quintos é igual a 6 décimos, certo? Então, nós temos aqui o seu correspondente. E eu vou fazer mais esse aqui com vocês, o 27 trezeavos, certo? 27 trezeavos. 27 é maior do que 13, então se ele é maior do que 13, então vai caber mais do que uma vez aqui, certo? E aí, ou seja, nesse caso, 2 vezes 13, 26. Sobra 1, vírgula, acrescento 0. 10 é menor do que 13, então se ele é menor do que 13, então quem chega próximo é apenas o 0. Então, 10 tira 0 dá 10, vírgula, acrescento 0. Dando continuidade aqui, a gente teria aqui o 7. Mas como é que eu sei que seria o 7? A gente vem para as alternativas. Pode observar aqui ó, que começa com 2, ó, o primeiro começa com 0 na parte inteira. Esse daqui começa com 5 na parte inteira. Aqui já começa com 2. Então a gente tem uma possibilidade de resposta. Aqui começa com 0, aqui também começa com 2. Então uma possibilidade de resposta. Aqui já começa com 0. Então, ou seja, quais são as duas possibilidades que a gente tem? Essas que começam com 2 na parte inteira. Depois, na parte decimal, ó, nós temos aqui ó, 0 e aqui nós temos 2. Como a gente já tinha efetuado e deu 0 aqui no primeiro, na parte decimal, então, então aqui no caso, para nós, a nossa alternativa correta vai ser esse aqui. Então, eu tenho 0, 7, 6 e vai continuar infinitamente, certo? Nós temos aqui uma dízima periódica, certo? Para eu poder saber exatamente qual vai ser o número que se repete, eu vou ter que continuar a divisão. Como nesse caso aqui já temos a representação, então eu vou chegar apenas até onde eu preciso, certo? Então eu tenho aqui que 27 trezeavos é correspondente a 2,076, certo? Então agora olha só, nesse momento, dá uma pausa no vídeo, efetua no caso, faça as divisões, certo? 2 terços, então 2 dividido por 3, faça a divisão de 1 dividido por 5, 1 dividido por 4, 11 dividido por 2 e 45 dividido por 20, que nada mais é do que 2 terços, 1 quinto, 1 quarto, 11 meios e 45 vinteavos. Efetue essas divisões e verifique qual deles vai ser os seus correspondentes, certo? Depois você dá um play no vídeo novamente aí e verifica qual foi as respostas que você encontrou e se você está correto nas suas soluções. Correto? Então, faça agora. Esse é o seu momento de você efetuar o teu processo para você verificar se você conseguiu entender como fazer essa associação. Então, voltando aí, eu sei que você deu uma pausa no vídeo naquele momento ali, você efetuou as divisões e agora a gente vai para a nossa correção, a gente vai verificar então quais as respostas que cabem a cada um. Então nós temos que o 2 terços ele é correspondente ao 0,666 infinitamente, é uma dízima periódica. O 1 quinto é igual a 2 décimos, então nós temos aí um decimal finito.
Um quarto é igual a 25 centésimos, nós também temos um decimal finito, certo? Ele possui um fim. 11 meios igual a 5 inteiros e 5 décimos. E o 45 vinteavos é igual a 2 inteiros e 25 centésimos. Correto? Então nós temos aí a nossa atividade para começar a nossa conversa sobre números racionais, certo? Na sua forma fracionária para a sua forma decimal. Então, dando continuidade aí, ó, deixa eu apagar aqui todo esse contexto, certo? Então, está todo mundo correto com o seu correspondente. Então, vamos lá, ó. Foco no conteúdo. Então, a partir de agora, foca no conteúdo. Presta bastante atenção. Esse é um momento que a gente vai trabalhar exatamente com o conteúdo a ser estudado. Então, ou seja, faça suas anotações no caderno, porque aqui é um momento teórico, aquele momento que a gente vai trabalhar especificamente com o contexto que especifica o conjunto dos números racionais. Então, o conjunto dos números racionais é todo número que pode ser representado na forma de fração, certo? Então, que nem aqui, ó, 1/3 está escrito na forma de fração, meio está escrito na forma de fração. Então, nós temos aqui que todo número fracionário, todo número que pode ser escrito na forma de fração é um número racional. Professor, então é o seguinte, 2 não é um número, vou até pegar aqui a caneta, 2 não é um número racional, porque ele não está escrito na forma de fração? Não, ele é um número racional, só que ele está escrito na sua forma de fração inteira, 2/1, 2 inteiros, certo? E aí, 2 inteiros, eu não preciso representá-lo com a fração por 1, certo? O denominador 1 não há necessidade de aparecer, certo? Então, isso que tem que ficar bem claro, correto? Então, dando continuidade ao nosso foco no conteúdo. Todo número que pode ser escrito na forma de fração, cujos numerador e denominador são números inteiros. Lembra lá no começo, quando a gente estava falando a respeito de números naturais, números inteiros? Que lá eu tenho números naturais 0, 1, 2, 3 e infinitamente. Números inteiros, parte positiva, parte negativa, separado pelo zero, que o zero é neutro nesse sentido de sinal, certo? Então eu tenho zero como número neutro e ele divide. Parte positiva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Parte negativa, -1, -2, -3, -4, infinitamente. De modo que este último, ou seja, o denominador, certo? Tem que ser diferente de zero. Mas por que tem que ser diferente de zero? Porque nós não temos uma divisão por zero, certo? Então, a gente tem que entender essa característica. Todo número racional, então, é um número que pode ser representado na forma de uma fração, cujos numerador e denominador são números inteiros, de modo que este último, que é o denominador, seja diferente de zero. É o único caso que não pode acontecer. E aqui nós temos a nossa forma, nossa representação matemática de conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais ele é representado pela letra Q, o símbolo Q, onde é igual a A sobre B, tal que A pertença aos números inteiros e B pertença aos números inteiros sem o zero. Esse asteriscos aqui em cima do conjunto dos números inteiros é porque o zero não pertence à variável B, correto? Ou seja, significa que eles podem assumir qualquer valor, só que o B ele não pode assumir o valor zero. Além disso, também pode ser expressos no formato decimal finito e infinito periódico, ou seja, quando a gente efetua a divisão de 1/2 dá 0,5 ou 5 décimos, enquanto que 1/3 é igual a 0,3333333 infinitamente, onde eu tenho um decimal periódico, ou seja, eu tenho um período, eu tenho um número que eu sei que vai se repetir constantemente. Nesse caso aqui é o número 3. Correto? Então, o nosso conteúdo pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Pode ser qualquer valor, 0, 1, 2, 3, infinitamente, ou -1, -2, -3, infinitamente. Já o B, certo? Também pertence aos números inteiros, porém ele não pode ser zero. Então, em hipótese alguma, o B pode ser zero, ok? Então, dando continuidade, vamos lá para a nossa primeira atividade, certo? Então, a nossa primeira atividade, faça agora. Dá aquela pausa no vídeo,
e tente fazer você primeiro. Daqui a pouco você volta aqui para a gente poder, no caso, resolver juntos. Então, olha só para poder descrever, a gente fala aqui, atividade 1. Identifique quais números a seguir são racionais, escrevendo se é racional ou não é racional. Então, olha só para vocês, para ficar bem claro, para vocês estarem fazendo. É um número com vírgula, ele é um decimal, então ele é um decimal finito, ou seja, eu sei que é 0,99. 99 centésimos ou 99 centavos. Percebe que eu consigo determinar quem que é o fim desse nosso número decimal. Então eu consigo representar ele, eu consigo lê-lo. 99 centésimos é 99 sobre 100, eu consigo escrever na forma de uma fração. Então ele é sim um número racional, certo? 24 graus, 24 graus, ele é um número inteiro. Então, ou seja, ele tem a tua parte positiva, ou até mesmo poderia ter uma parte negativa, mas nesse caso aqui é uma parte positiva. Então, eu tenho 24 inteiros, certo? Se ele é 24 inteiros, significa que ele é 24 sobre 1, é um número que pode ser escrito na forma de fração, certo? Agora, olha esse caso aqui, que é o número π, certo? O número π. Eu tenho a parte inteira, que é o 3, eu tenho a parte separada pela vírgula e tenho a parte decimal. Só que o seguinte, qual que é o problema aqui nesse caso? Eu tenho 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5. Quem vem depois? Certo? Quem seria o número que iria vir depois aqui? Quem que seria? Eu não sei. Se eu não consigo saber quem que é o número que vem depois, então nesse caso aqui não é um número racional. Então ele não pode ser um número racional. Certo? Porque eu não consigo determinar, saber quem vem depois. Quando tem essas reticência aqui, ó, esses 3 pontinhos, significa infinitamente, onde vai aparecer algum número depois do 5. Mas quem vai ser esse número? Se eu não consigo determinar, eu não consigo saber quem vai ser esse número, então automaticamente eu não posso falar que ele é um número racional. Então, nesse caso, ele vai ser um número irracional, certo? Olha aqui, ó, vou até vir para cá, ó, vou fazer esse aqui, ó, para vocês observarem, ó. Eu tenho aqui a parte inteira, que é 0, separado por uma vírgula, que representa a parte agora decimal, mas aí eu tenho, ó, 54, 54, 54, 54. Então, quem vem depois aqui do 5, do 4? O 5. Eu sei que vai ser o 5. Quem vem depois do 5? O 4. Quem vem depois do 4? O 5. Depois do 5, o 4. Então percebe que a gente vai ter 54 infinitamente. Então eu consigo determinar quem é o período, quem é o número que vai se repetir constantemente. Então, se eu consigo determinar quem é o período que vai se repetir constantemente, então eu consigo sim entender que esse número aqui, ele é um número racional, certo? Diferente desse anterior, que eu não sei quem vem depois do 5, eu não consigo descobrir, determinar facilmente, porque ele não apresenta um período, certo? Então, nós temos essa característica. Aqui já está na forma de uma fração, então ele é um número racional, e esse também ele se caracteriza como esse. Então nós temos aí as duas opções também como sendo números racionais, certo? Então acabei fazendo junto com vocês a atividade, certo? Porém, discuta, presta bastante atenção, tente pegar outros valores para vocês também tentarem fazer novamente. Essa atividade está disponível aqui ó, no caderno Aprender Sempre, lá na página 169, para que vocês possam, no caso, pegar para estarem fazendo outras atividades também. Correto? Então, seja, corrigindo, nós temos aqui então exatamente que o primeiro é um número racional, o segundo também é um número racional, o terceiro já não é racional, certo? Porque eu não consigo saber quem vem depois do 5. O 15 centésimos é um número racional, um sexto também é racional e o 0,54, 54, 54, 54 infinitamente também é um número racional. Ok? Então percebem a diferença? Número racional é quando eu consigo representar por meio de uma fração ou por meio de um número decimal, sendo ele finito, que é o caso aqui do 0,99 e do 0,15, ou periódico, que é o caso do 0,54, 54, 54, 54 infinitamente. Eu consigo ver que o 54 se repete infinitamente, certo? Então é nesse sentido que a gente tem que entender. Mas também eu posso ter no formato inteiro, que é o caso do 24, e também já posso ter na forma fracionária, que é um sexto. Então, isso é o contexto
e o conteúdo em relação a entender o que é um número racional, certo? E não ser racional é quando eu não consigo descobrir que número que é. Por isso que muitas vezes o número racional, o número irracional, o número que não é racional, ele é representado por um símbolo, certo? Ou seja, o número π, ele é representado por um símbolo, porque eu não consigo determiná-lo especificamente exato, certo? Eu não consigo ter ele exatamente o teu valor, ok? Então, dando continuidade, nós temos aqui, ó, foco no conteúdo. Então, vamos lá mais uma vez, foco no conteúdo. Nós temos agora o seguinte: os números racionais podem ser representados de duas formas. Então, nós vimos agora há pouco, certo? Que no seu formato de fração e também no seu formato de número decimal. Só que é o seguinte, como é que a gente pode transformar uma fração em um número decimal? Então, ou seja, quando a gente vai transformar uma fração em um número decimal, a gente vai dividir numerador pelo denominador. Então, se está aqui, ó, 3 oitavos, certo? Então, eu vou dividir o 3 por 8, certo? Se eu dividir o 3 por 8, eu vou obter o meu número decimal, certo? Aqui eu tenho 375 milionésimos. Então, aqui eu tenho a minha representação, certo? E aí nós temos o seguinte, ó, então vamos fazer a divisão aqui, ó, vamos fazer juntos a divisão. 3 dividido por 8. 3, opa, 3 é menor do que 8. Se ele é menor do que 8, não cabe nenhuma vez, então é 0. 0, vírgula. Quando eu coloquei a vírgula, eu posso acrescentar um 0 aqui do lado do 3. Aí eu tenho, então, agora 30. Quantas vezes o 8 cabe no 30? O 30 é maior do que 8, então significa que agora sim eu consigo, na tabuada do 8, procurar alguém que chega próximo, que é 8 vezes 3. 8 vezes 3 é 24. Então, efetuei a multiplicação, coloquei o resultado. Agora eu vou efetuar uma operação de menos, uma subtração. Então, 30 tira 24, sobram 6. 6 é menor do que 8. Como já tem a vírgula, então acrescenta um zero ali. Tabuada do 8 novamente. Vou procurar quem que chega próximo do 60 na tabuada do 8. 8 vezes 7. 8 vezes 7, 56. Efetuando a continha de menos aqui, a subtração, nós temos então que vai sobrar 4 para nós. Já tenho a vírgula, acrescento o zero. 8 vezes 5, 40. Então, seja, sobra zero na subtração. Quando chegou aqui no zero, nós temos um número na sua forma decimal. E ainda por cima é um número na sua forma decimal finita, ou seja, ele tem um fim, certo? Ele apresenta um final. Então, nesse momento especificamente, a gente tem essa condição, a gente consegue efetuar o cálculo especificamente, certo? Então, isso tem que ficar bem claro na hora de você transformar uma fração em número decimal, certo? É dividir o numerador pelo denominador. Então, vamos lá, ó, atividade 2. Número racional na forma fracionária. Então, a gente tem aqui, ó, um número na sua forma fracionária. E eu quero que vocês representem para mim ele na sua forma decimal. Então, a gente vai dividir, certo? Numerador 5 por denominador 16. Então, 5 16avos. Numerador 5, 16 o denominador. A gente vai dividir 5 por 16. Depois, 1 centésimo. Então, vai dividir 1 por 100. 20 25avos. Vai dividir o 20 por 25. 26 quartos. Vai dividir o 26 por 4. 89 oitavos. Vai dividir o 89 por 8. Certo? Essa é uma atividade também adaptada do Aprender Sempre lá desse ano, correto? Então, ou seja, eu vou fazer com vocês os três, vou mostrar as etapas de como fazer a divisão e depois vocês vão fazer os outros dois para mim, certo? Aí você vai pausar o vídeo, vai fazer para mim e depois você vai verificar se você acertou ou não, ok? Então vamos lá, ó. Nós temos lá 5 16avos. 5 dividido por 16, 5 é menor do que 16, então eu tenho lá 0, vírgula, acrescento 0. 16 vezes quanto chega próximo de 50? 16 vezes 3. 3 vezes 16, 48. Efetuando a continha de menos, eu tenho que sobra 2. Como já tem a vírgula, acrescento 0. Quantas vezes o 16 cabe dentro do 20? Uma única vez, que dá 16. Sobra 4. Então, seja, nesse momento sobrou 4. Vírgula, acrescento o 0. Vou continuar até finalizar ou até começar a repetir.
Lembrando que a gente tem dois números no formato decimal, o finito e o infinito. Então, dando continuidade, cabe duas vezes, 2 vezes 16, 32. Efetuando a conta de menos, a subtração, sobra 8. Com a vírgula, acrescento 0, 80, 5 vezes 16, 80. Sobra 0. Então, percebe, ó, aqui nós temos um decimal finito, porque sobrou 0. Então, eu tenho aqui 3.125 décimos de milionésimos, certo? Na hora de fazer a leitura do número, a gente vai olhar sempre para o último número onde ele ocupa. Então, aqui nós temos o 5 na casa décimos de milionésimos. Então, nós temos esse número. Efetuando a segunda, 1 é menor do que 100, certo? Então, se é menor, 0, acrescento 0. Efetuando a continha de menos. Ah, mas calma aí, professor, que continha de menos? Quantas vezes o 100 cabe dentro do 10? O 10 ainda é menor do que 100, então não cabe nenhuma, então é 0. Então, 0 vezes 100 é 0. 10 tira 0, sobra 10. Já tem a vírgula, acrescento 0 novamente. Quantas vezes agora o 100 cabe dentro do 100? Uma vez. Então, nós temos aqui que o nosso resultado de 1 centésimo ele é igual a 0,01 ou 1 centésimo na divisão. Correto? Lembrando também, ele é um decimal finito, terminou com 0. Nosso último exemplo aqui, eu tenho 20 e 25 avos, ou 20 dividido por 25. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter aqui que o 20 é menor que o 25, então 0, certo? Aí, efetuando a divisão, eu acrescento 0. Quantas vezes o 25 cabe dentro do 200? 8 vezes 25, que dá 200. E nós temos aqui como resultado a subtração, resultado 0. Então, aqui nós temos 8 décimos. Então, olha só, na primeira nós temos 5/16 igual a 3.125 décimos de milionésimo. Na segunda, nós temos 1 centésimo, 20/25 igual a 8 décimos. E agora nós temos ali, ó, 26 dividido por 4 e 89 dividido por 8. Essas duas eu quero que vocês pausem o vídeo e vocês resolvam, certo? Eu quero que vocês resolvam ele, vocês tirem suas dúvidas com o professor se for necessário. Mas resolvam, dá uma pausa no vídeo e nesse exato momento é a sua vez de brilhar, é a sua vez de fazer, certo? E depois dá continuidade no vídeo para a gente poder ir para a correção. Então, dando continuidade, a gente vai fazer a correção. Você deve ter feito aí, você resolveu, e aí nós temos então exatamente aqui os 3 resolvidos pelo professor e os que vocês resolveram aí, 26 quartos igual a 6 inteiros e 5 décimos, 89 oitavos igual a 11 inteiros e 125 milésimos. Então, nós temos aí as nossas duas respostas que estavam faltando, certo? Lembrando que essa atividade ela é uma adaptação do Caderno Aprender Sempre, certo? Deste ano de 2024. Dando continuidade, então, a gente vai aplicar o nosso conhecimento. Então, a gente vai fazer exatamente o que nós acabamos de resolver na atividade anterior. Identifique qual número racional chega mais próximo do número racional. Π. Então, ó, lembrando, lá atrás a gente viu que π ele é equivalente a aproximadamente 3,14. Aproximado, certo? Não vou colocar todos os demais. Eu preciso verificar, então, ou seja, eu preciso identificar qual dessas frações que estão aqui, 1/9, 15 décimos, 4/25 avos, 22 sétimos, chega mais próximos de 3,14, certo? E aí a gente vai trabalhar com divisão. Então, ou seja, eu vou fazer aqui o primeiro, a gente vai ter aqui, ó, letra A, 1/9 é 1 dividido por 9. Então, 1 dividido por 9, 1 é menor do que 9, então 0, acrescento 0. 9 vezes 1, 9, sobra 1, certo? Já tem a vírgula 10, 1 de novo. Então, dá 9, sobra 1. Ou seja, isso vai ser infinitamente. Eu tenho aqui que o meu resultado aqui, ó, é uma dízima periódica, ou seja, ele é um decimal periódico, onde o número 1 se repete infinitamente, certo? Então, ou seja, dá aquela pausa no vídeo novamente, resolva as divisões de 15 sobre 10 ou 15 décimos, 4/25 avos e 22 sétimos. Divida 15 por 10, divida 4 por 25 e 22 por 7. E verifique qual desses três aqui, ó,
chega mais próximo de 3,14. Vocês viram que o meu primeiro aqui que eu fiz, ó, deu 0, então, ou seja, está longe ainda desse 3, certo? Qual desses outros itens, então, chega mais próximo de 3,14, ok? Então, dá aquela pausa no vídeo, resolva as divisões e depois você retorna aqui para verificar e corrigir aquilo que você resolveu nas suas divisões. Então, voltando, eu espero que vocês tenham pausado o vídeo, resolvido as três e verificado que a alternativa D foi a alternativa correta, né? A alternativa D chegou mais próximo do 3,14, mas também é um decimal periódico. Lembra, é uma dízima periódica, tá? Lembrando que aqui é um decimal finito, ou seja, ele apresenta um fim, certo? Ele tem um ponto final, assim como esse também tem um ponto final, só que esse já é um decimal periódico. Por que ele é um decimal periódico? Pode observar no caso o seguinte, ele tem um período, ele tem um número que se repete constantemente. E aqui também, ó, eu tenho aqui, ó, 1, 4, então, ó, 1, 4, 2, 8, 5, 7. Eu volto de novo, ó. 1, 4, 2, 8, 5, 7. Aí volta de novo. 1, 4, 2, 8, 5, 7. E aí volta de novo infinitamente. Então ele também é um decimal periódico onde todo esse valor aqui se repete infinitamente. Mas ele é o mais próximo do valor de π que a gente queria. Então, ou seja, o valor de π, como eu falei para vocês, aproximadamente 3,14. Isso aqui é o símbolo de aproximado. Então, aproximadamente 3,14, eu tenho aqui 3,14. Então, eu tenho aqui exatamente que é o mais próximo possível. Beleza? Então, dando continuidade, nessa aula de hoje, o que nós aprendemos então? Então, nessa nossa aula de hoje, nós aprendemos aqui o seguinte, que um número racional pode ser representado na sua forma fracionária, com numerador inteiro e denominador também inteiro, porém, extremamente importante, ó, diferente de zero. Vou até trocar a cor aqui, ó, certo? Deixa eu pegar aqui, apagar essa partezinha, mas vou trocar a cor aqui. Vou deixar no vermelho no meu marca-texto. Então, seja diferente de zero. Cuidado, porque não temos uma divisão por zero, certo? Isso tem que ficar bem claro. E aí nós temos o seguinte também, que a representação de um número racional na sua forma decimal, ele pode ser descrito de duas formas, na sua forma de decimal finito ou infinito periódico. Lembra lá? Ele pode apresentar para nós aqui, ó, uma parte decimal, certo? Só que com fim, ou uma parte decimal infinita, mas eu sei exatamente quem vai ser o próximo. Eu sei que quem vai aparecer aqui depois vai ser sempre quem? O 54. Então eu tenho para decimal infinito periódico ou para decimal finito, quando ele apresenta um fim. Ele finaliza, ele chega no resto da divisão, certo? Igual a zero. Lembra que a gente fez lá atrás o 1 dividido por 9, que deu 0,0111 infinitamente. E aí você tem lá sempre sobrando 1, nunca chega no zero. Enquanto que o 1 dividido por 5, quando a gente fez lá no início da aula, você viu que chegou no zero como resto. Então, isso que tem que ficar bem claro. Certo? Então, essa é a nossa finalização da nossa aula de hoje. O que nós aprendemos que o número racional pode ser representado na sua forma fracionária, com o numerador inteiro e denominador também inteiro, porém diferente de zero. Lembrando, o número inteiro é parte positiva e parte negativa, o zero é neutro. 1, 2, 3 infinitamente, menos 1, menos 2, menos 3 infinitamente, certo? E que o número decimal pode ser representado tanto como um decimal finito, como um infinito periódico, correto? Referências da nossa aula de hoje, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Caderno Aprender Sempre, volume 1 do 8º ano. E Doug Lemov, aula nota 10, 3.0, certo? Essas são as nossas referências para a nossa aula. Lista de imagens do slide 3 e slide 4, como segue, o link está aí, certo? São as referências das nossas aulas. E agradecimentos à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, Governo do Estado, para a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.